Sejam todos bem-vindos, à nossa aprazível e acolhedora comunidade espírita Capela do Sol, nesta manhã gostosa de domingo, o primeiro domingo do mês de março de 2020. Que possamos aproveitar bem as boas coisas que teremos aqui hoje. E já começamos com a mensagem inicial, hoje tirada do livro Momentos de Paz, do nosso irmão Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Achei interessante a mensagem pelo título e serve para todos nós que de vez em quando a gente derrama umas lágrimas, O título é Por que está chorando? E diz assim: por que está chorando se Deus quer a sua vitória? Não seja pessimista, seja combatente contra o mal e perseverante em busca da virtude, pois esta será a sua libertação. Não chore, sorria para o mundo e encha seu coração de alegria. Deus é amor, é bondade, e por isso Ele sabe das suas limitações, mas sabe também das suas condições de vencer. Busque Deus intimamente e Ele despertará em todo o seu ser para que você tenha força de reagir contra as trevas. Quando a luz chega às cavernas, a escuridão bate em retirada. Isso também acontecerá em sua intimidade. Foi por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz. Linda mensagem, Que deixemos brilhar a nossa luz, que é um presente de Deus. Estimados irmãos e estimadas irmãs, nós convidamos agora nosso querido irmão, companheiro de jornada, São Paulo, para a prece inicial. Obrigado. Amado Mestre Jesus, Tu que nos leva ao nosso Pai Celestial, traga a todos nós a vossa luz, que nos transmita serenidade, para que possamos aproveitar todos os ensinos que serão nos repassados nesta manhã. Que esta serenidade nos leve a praticar a solidariedade, a fraternidade que necessitamos para, resumidamente, viver o que nos recomenda a vossa lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Deus ao nosso irmão São Paulo pela prece inicial. E agora, estimados irmãos e estimadas irmãs, ele é de casa, embora pertença à Casa do Caminho, mas é também aqui da Capela do Sol. O nosso palestrante de hoje, também nosso querido irmão e companheiro de jornada, o Vanderlei Reis. E o tema que ele pegou, o próprio Cristo que falou: eu vim para que tenham vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você está em casa, viu, Vanderlei? Temos o seu recado. Sempre nos auxiliar e nos incluir nessa tarefa maravilhosa que é a divulgação do Evangelho do Mestre. Então, nosso tema aí, como o Marcos já avisou aí pra gente, é do capítulo 10 do Evangelista João, o versículo 10. É um trecho do versículo, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E antes da gente adentrar no tema, eu gostaria de a gente falar um pouquinho do Evangelho em nossas vidas. Muito tempo o Evangelho em nossas vidas ficou sendo algo bem distante da gente. Nós líamos muito o Evangelho, mas aquela leitura geralmente distante da gente. Era difícil, muitas das vezes, da gente se inserir nesse contexto do Evangelho, nessa história contada. Então, hoje, com a luz da doutrina espírita, nós buscamos exatamente envolvermos-nos, integrarmos-nos neste Evangelho, para que ele seja realmente esta lição, esta orientação que nós possamos vivenciar
na nossa vida. Então, buscando uma orientação dos benfeitores espirituais, nós vamos encontrar no livro Renúncia, que é um livro psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. Nós temos lá a personagem Alcione, em um momento em que ela vai falar conosco a respeito do Evangelho. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala a respeito do Evangelho, que ela diz o seguinte: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo legítimo fim nós só alcançaremos com o conhecimento e a aplicação de todos os seus detalhes. Então é interessante a gente perceber nessa fala da Alcione o que é o Evangelho, né? É uma ladeira. Nós, buscando entender esse Evangelho, buscando vivenciá-lo, nós estamos subindo essa ladeira. E para a gente atingir o topo, chegarmos lá no final dessa ladeira, é preciso o conhecimento e a aplicação de todos os seus detalhes. Então percebam que o Evangelho é necessário que a gente conheça, sim, mas é necessário que a gente aplique, utilize esse Evangelho nas nossas vidas. E a Alcione, ela continua, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E dessas quatro orientações, a vivência é a mais difícil, mas com certeza é a mais importante dentro do processo. Porque o conhecimento, a meditação e o sentimento, isso nós já fazemos. É algo que a gente sentado aqui, por exemplo, nós estamos buscando conhecimento. Ao mesmo tempo que nós recebemos uma orientação, a gente é capaz de meditar. E muitas das vezes aqui nós sentimos este Evangelho. Mas a vivência, ela não é aqui. A vivência não é aqui. A vivência é lá fora. É nas nossas experiências dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, aonde a gente estiver, aí é a aplicação. Então, o Evangelho para a gente, ele precisa de ser aquela orientação que nós somos capazes de vivenciar. E eu já vou dizer para vocês que todos nós temos a capacidade de vivenciar essas experiências do Evangelho. Basta-nos boa vontade. Não sou eu que estou dizendo, isso é o Cristo. A nossa boa vontade é essa alavanca que nós buscamos melhorar as nossas buscas, as nossas inscrições na vida. Então, para a gente falar desse tema, né, e trazer aí esse trecho do Evangelho, eu gostaria de fazer a leitura de 2 versículos do capítulo 10 de João, para que nós possamos entrar nesse nosso tema e falarmos um pouco desse tema. Então é o capítulo 10 do Evangelista João, os versículos 9 e 10. E Jesus então vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós queremos falar desse trecho em que Jesus abre-nos um convite. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós começamos esse versículo percebendo esta figura que nos faz um convite.
Eu vim. Quem que está dizendo para a gente? Quem que está dizendo para a gente? Eu vim. Jesus, não é? Então nós queremos falar um pouco, e para a gente trazer essa figura de Jesus e falarmos um pouquinho, né? Porque não dá para a gente falar tudo de Jesus, mas é só um pouco. Eu gostaria que a gente trouxesse essa figura de Jesus aqui em forma de arte, e uma arte que é muito interessante é o mosaico, que eu não sei se todos aqui conhecem. São pecinhas coloridas que vão se juntando ali e formam essa figura. E aí nós queremos apresentar essas pecinhas coloridas desse mosaico que vão nos apresentar a figura de Jesus. Então vamos lá, a gente começa nesse versículo aí, eu vim, né? Nós já sabemos que é Jesus que está dizendo, então nós queremos apresentar esta figura. Primeira pecinha do nosso mosaico, ela diz respeito à figura de Jesus como mestre. No capítulo 13 do evangelista João narra para a gente um momento em que os discípulos aproximam-se de Jesus e chamam ele de Senhor e Mestre. E Jesus responde: me chamas de Senhor e Mestre, dizeis bem, pois eu o sou. Esse título, gente, de mestre, foi o único que Jesus aceitou para si. Nós vamos lembrar aqui, por exemplo, do jovem rico que aproxima-se de Jesus e, com muito respeito com a figura de Jesus, ele diz: bom mestre. E o que Jesus responde para ele? Por que me chamas bom? Bom, somente um há, que é o meu Pai que está no céu. Então nem o título de bom ele aceitou, mas o título de mestre sim. E esse título de mestre, segundo o Vinícius, no seu livro Em Torno do Mestre, ele vai dizer que é a figura que melhor representa a tarefa, a missão de Jesus junto de nós aqui na Terra. Mas quando a gente pensa em Jesus como essa figura de mestre, qual é, gente, a matéria que esse mestre veio nos ensinar? Qual é, a cadeira acadêmica que esse mestre veio ocupar aqui na Terra? Oi? A lei do amor. Diz-nos Vinícius, no seu livro Em Torno do Mestre, porque ele vai fazer a mesma pergunta, né? Então ele vai nos dizer que Jesus, descendo da divindade até nós, ele veio aqui para nos ensinar apenas uma coisa: a sermos santos. A escola, o ensino que Jesus vai trazer para a gente é esse ensino de sermos santos. Mas santos em que sentido, Em que sentido? Sermos homens e mulheres bons, justos, honestos e amoráveis. Porque é assim que nós nos santificamos para a vida, dentro da bondade, da justiça, da honestidade e do amor. A nossa vida pautada nesses itens é que santifica o homem. Então essa é a matéria que Jesus veio nos ensinar, a sermos santos. E então nós trazemos um outro pedacinho desse mosaico, que é a figura de Jesus apresentada na forma do amor. Vocês concordam que Jesus é o amor?
Concorda? Porque a gente falar dessa figura de Jesus sem a gente falar desse amor fica distante do entendimento dessa figura. Agora também a gente falar, né, desse amor que Jesus veio ter para conosco, como que a gente fala desse amor? Porque também é incompreensível para a gente. O Paulo, né, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele vai nos falar, né, o amor do Cristo nos constrange. Porque você percebe Jesus atuando ali na Palestina, diante de várias situações que ele vivencia, mas ele mostra todo o amor que ele veio trazer ali. E aí é constrangedor. Nós temos um momento em que um soldado bate na face do Cristo, com tamanha violência, né? E Jesus olha para ele serenamente. Se te fiz algum mal, tens razão em me bater. Mas se não te fiz nenhum mal, por que me bates? Por que é constrangedor? Porque se fosse eu devolveria outros tantos tapas, né? Ou agiria na violência. E é constrangedor porque é a serenidade e a tranquilidade diante de uma violência que mostra todo esse amor que o Cristo veio ter para conosco. Então o amor do Cristo é incompreensível para a gente, em muitos pontos. Então, para a gente chegarmos perto dessa definição desse amor do Cristo, vamos falar de alguém que nós conhecemos bem, que é o Chico, né? Vamos falar do Chico? Tem um companheiro nosso que viveu uma experiência com o Chico, e ele narra essa experiência, que um dia ele foi para a casa do Chico, e o Chico estava saindo para fazer um trabalho em um bairro mais pobre. E ele chama esse nosso companheiro para ir com ele. E esse companheiro então narra para a gente o seguinte, que viu o Chico pegar um punhado de bala e enfiar no bolso do paletó. Outro punhado de bala, enfia no bolso do paletó. E aí saíram, foram para o bairro, chegando lá, Chico desce e começa a caminhar ali na rua. A hora que ele começa a caminhar, vem um grupinho de crianças. E aquelas crianças, elas chegam para Chico, e o Chico vai tirando ali uma balinha, entregando para uma criança, e começa a conversar com aquelas crianças. Fala o nome da criança e pergunta: como está o seu pai, fulano de tal? Como que está a sua mãe, fulano de tal? E aí sai daquele grupinho, anda mais um pouquinho, vem outro grupinho, e aí o Chico tira mais bala, dá balinha para as crianças, e faz as mesmas perguntas. Fala o nome de cada uma daquelas crianças, e vai perguntando pelo pai, pela mãe, pelo tio, e falando pelo nome, cada uma daquelas pessoas. E aí diz-nos o nosso companheiro que já tinha passado muito tempo que eles estavam ali, e ao final daquela tarefa, ele tinha duas perguntas para fazer para o Chico. A primeira, que ele falou que ele não teve coragem de fazer, era: da onde que Chico estava tirando bala, gente? Não tinha mais. Tanta criança, aqueles dois bolsos ali, não tinha mais. Então a primeira pergunta que ele queria fazer é: da onde que Chico estava tirando bala? Mas essa ele não teve coragem de fazer.
a pergunta que ele fez para o Chico foi: Chico, como é que você lembra o nome de tanta gente? Como que você guarda o nome de tantas pessoas? Tantas crianças, tantos pais? E Chico virou para ele e respondeu assim: ô meu filho, quando a gente ama, a gente não esquece. Esse, gente, é o Chico. Isso é o Chico. Imagina Jesus. Imagina Jesus. Então, essa figura, né, de Jesus que expressa para a gente o verdadeiro amor. E esse amor, sim, que nos constrange, mas nos constrange do modo bom, que é nos convidando a mudarmos condutas, falas, posturas diante de pessoas, diante de situações. Mais um pedacinho do nosso mosaico, para fechar essa figura, é o mestre apresentado como figura religiosa. Por muito tempo, nós tivemos a imagem de Jesus como uma figura religiosa, alguém que veio trazer para a gente doutrina religiosa, né? Religião. Mas o fato é que, à luz da doutrina espírita, nós amadurecemos e entendemos que essa figura é muito mais do que uma expressão religiosa. A doutrina espírita apresenta Jesus de uma forma mais próxima de nós. Porque quando nós pegamos no Livro dos Espíritos a questão 625, aí nós conseguimos perceber esta figura mais próxima de nós, de forma que nós temos essa capacidade de entendermos o que é Jesus para a gente. O que Kardec pergunta nessa questão 625? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Então, como que é apresentada a figura de Jesus para a gente? Pela doutrina dos Espíritos. Modelo e guia. Mas é interessante a gente entender essa pergunta que Kardec faz. A pergunta começa assim: qual é o tipo mais perfeito, né? Isso quer dizer o que pra gente? Tem outros tipos? Tem? Não tem? Tem. Outros tipos, né, de exemplo moral nós temos. Não temos? Chico, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e a lista é enorme. Não temos? Mas o tipo é mais perfeito. Tipo mais perfeito, ou seja, perfeição moral, só um há. Só um há, é o Cristo. Porque todos os outros, segundo Humberto de Campos, têm culpa no cartório. Jesus é a figura que plana no nosso terreno aqui, né? Vítima, inocente, única. Porque todos os outros têm culpa no cartório. Então, a pergunta que Kardec está fazendo para a gente é: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido? Deus tem nos oferecido esse tipo, né? Quer dizer para a gente que Ele não ofereceu
não oferece, não oferecerá. Tem oferecido. Porque nós ainda não o aceitamos. Então tem oferecido. E é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para nos servir como guia e modelo. Guia. Por quê? Por que guia? Porque nós somos estrangeiros na terra da evolução do ser. Somos estrangeiros, forasteiros. Não sabemos nada do nosso processo evolutivo. Então esse guia, ele é aquele que vem nos dar a direção para onde a gente tem que ir. Se você hoje vai viajar, né? Faz uma visita a uma cidade, um país que você não conhece, como é que você vai visitar os locais lá? Você vai procurar um guia, né? Alguém vai falar assim, não, mas hoje tem o GPS, né? O GPS costuma jogar a gente no buraco, né? Não é muito confiável. Então você tem um guia, né? Que vai te mostrar os locais, aonde você deve ir, aonde você não deve ir, e vai te narrando ali a história. Jesus é o nosso guia dentro do nosso processo evolutivo, gente. Ele vai nos mostrar, né, por onde que nós podemos ir. Quais os caminhos que é melhor a gente passar. Sabem por quê? Primeiro porque ele conhece, né? Mas a grande questão aqui é que, sabe, todas essas experiências que nós já vivemos, pensa em todas as experiências que você já viveu, boas e ruins, todas elas. Jesus já vivenciou todas essas. Todas. Minha, sua. Jesus já vivenciou todas essas experiências. Então ele conhece, ele sabe. Por isso ele é esse guia dentro da nossa busca evolutiva. Guia e modelo. Por que modelo? Porque o modelo não é aquele ideal que a gente quer atingir. Se você vai fazer uma roupa, por exemplo, tem um modelo, né? Porque aquele modelo é o que você quer, é aquele ideal para você. E Jesus é esse modelo de perfeição moral. Então Kardec está querendo saber o seguinte: se eu quero ser perfeito moralmente, né? Qual que é o modelo por excelência? Jesus. Responde-nos os Espíritos, né? Vede Jesus. E o Kardec comenta nessa pergunta, né? Para a humanidade, Jesus é o modelo de perfeição moral que o homem pode pretender sobre a terra. Ok, gente? Então, mais um pedacinho do nosso mosaico é Jesus apresentado para a gente como o homem integral. Essa figura de Jesus como um homem integral esteve aqui na terra conosco, e aí nós estamos falando da figura Jesus como homem que passou aqui 30 e poucos ou 30 e tantos anos, isso não importa, né? Mas desse tempo que ele esteve conosco, sem manchar a sua índole, o seu caráter, né?
sem se deixar envolver pelas questões da matéria. Mas por que é interessante a gente entender isso? Porque é exatamente essa nossa busca de sermos esse homem integral. Esse homem que é capaz de viver as experiências do mundo sem ser do mundo, sem permitir-se envolver com as coisas do mundo. Porque quando você analisa Jesus pelo prisma psíquico, psicológico, perfeito. Quando você analisa Jesus pelo prisma biológico, físico, perfeito. Nós não vamos ver no Evangelho, hora nenhuma, Jesus reclamando de dor de cabeça, de mal-estar. Porque saúde completa, física, psíquica, mental, espiritual. Então Jesus é apresentado para a gente como esse homem integral, porque é a nossa busca. Já pensaram nisso, gente? Você ter uma vida sem doenças físicas e mentais. Uma vida plena. Já pensaram nisso? Consciência plena do ser que eu sou. Vivência plena diante de todas as circunstâncias e situações da vida. Isso é o outro prisma, né? Outro bloquinho aqui que forma essa figura de Jesus. E eu estou achando que vocês estão muito silenciosos. O que está acontecendo com vocês? É porque o tema é profundo. Vocês estão dando atenção, né? É igual a coruja. Como achei que esse povo aí, olha Mas é porque nós tivemos aí um evento na semana passada, né? Alguns aqui eu já vi participaram. E o nosso tema era exatamente esse. E uma das coisas que nós buscamos falar aqui foi essa figura de Jesus com alegria, né? Porque Jesus é alegria, gente. Falar de Jesus é algo que traz assim uma alegria, uma satisfação grande para nós, porque é exatamente essa figura que veio exatamente para que nós tenhamos vida. Foi ele mesmo que disse: eu vim para que tenham vida, mas que essa vida seja em abundância, não é? E quando nós falamos de Evangelho, e nós buscamos aqui entender nessa figura, trazer o Evangelho à luz da doutrina espírita, o Evangelho tem que soar para nós, na nossa intimidade, como a boa notícia. E como pergunta Jesus para Bartolomeu, no livro Boa Nova: Bartolomeu, você já viu alguma boa nova sendo dada com tristeza? Já viu? Saldanha ganhou na loteria 200 milhões de reais. Ô, gente, ganhei na loteria 200 milhões de reais. Que boa nova é essa? Boa nova é com alegria, né? Com alegria. Nem ficou feliz. Eu tenho vocês, viu, gente? Avancemos. É a minha fortuna. Mais uma pecinha do nosso mosaico. Jesus é apresentado para a gente como o pastor das ovelhas, que é a continuação desse versículo que nós estamos vendo aqui agora. E ele vai dizer: eu sou
o pastor, o bom pastor. E é interessante a gente perceber por que será que Jesus está usando esta figura do pastor. Por que será? Ele, o pastor, nós, as ovelhas. Alguém aqui conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Ah, todo mundo conhece. O Senhor, e não me faltará. Me conduz a relvas verdejantes. Me leva a águas tranquilas. E ainda que eu atravesse pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Eu não sei se vocês prestaram atenção neste salmo, porque esse salmo é de Davi, do rei Davi. E ele está narrando esse salmo da perspectiva da ovelha. Vocês perceberam? É como se ele fosse a ovelha, olhando para o pastor. E ele fala, né? O Senhor é o meu pastor. Porque o pastor ali, simbolizando Deus, né? É esse pastor que cuida destas ovelhas. Nós, as ovelhas. Mas é preciso a gente entender essa figura da ovelha, né? No capítulo 25 do evangelista Mateus, ele traz lá a passagem que é intitulada O Último Julgamento. E ele fala assim, no último julgamento, estão reunidas todas as nações. Todo mundo está reunido nesse último julgamento. Ou seja, não tem escapatória. Todos nós estaremos lá. Mas aí ele fala assim, e o Senhor separará, como o pastor, as ovelhas dos bodes. Então, isso quer dizer para nós que nesse meio aqui, nós temos ovelhas e bodes. Porque Jesus está falando de ovelha e de bode, gente? Não. É uma simbologia que ele está usando ali para demonstrar duas características de nós enquanto seres humanos. A característica que representa o bode diz respeito à nossa intolerância. Diz respeito a enquanto nós vivenciamos a maldade e gostamos dela. Diz respeito à ignorância, ao orgulho, à vaidade, ao ciúme. É a figura do bode. E a ovelha? A ovelha representa para a gente a figura da mansuetude, obediência. E mais do que isso, a ovelha reconhece o chamado do pastor. Ela sabe quem que é o pastor. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Porque tem o mal. Então essa figura da ovelha, né, representando para a gente essa mansuetude, obediência, resignação e o reconhecimento desse pastor. Em contrapartida com a figura do bode que é apresentada. Então nós vamos ter no nosso meio pessoas que ainda estão nessa condição de bodes, mas que também apresentam características da ovelha, não é? A gente não é 100% bode, mas também não é 100% ovelha.
A gente às vezes olha para a pessoa, né? Nossa, sujeito paciente, né? Tranquilo. Vai fechar ele no trânsito, você vê. Que bode. Chifrado e coisa, para tudo calado. Mas esse é o nosso trabalho. Assumirmos a condição da ovelha, da mansuetude, da obediência. Eu recebi um vídeo no WhatsApp que eu achei muito interessante esse vídeo e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é para a gente entender esse reconhecimento da ovelha com o chamado do pastor. E por quê, né? Por que disso? Esse vídeo é o seguinte, tem um grupo de estudantes universitários que foram visitar um redil de ovelhas. E aí quando eles chegaram lá, o pastor ensinou para eles como que eles faziam o chamado da ovelha. Então o pastor foi lá e ensinou os jovens como é que eles faziam o chamado. Aí os jovens foram para a frente do redil, né, na cerca lá, e veio um e começou a fazer aquele chamado do pastor. Um fazia, o outro vinha e fazia. Do jeito que as ovelhas estavam lá no pasto, elas continuavam. Nem deram bola. E aí, depois de tantos jovens tentar, ninguém conseguir nada, vem o pastor. Gente, o pastor aproximou-se da cerca. As ovelhas levantaram a orelha, ficaram atentas, e ele fez o chamado. E estavam todas elas reunidas ali junto dele. Foi instantaneamente. Agora, por quê? Por quê? Alguém falou ali timidamente, né? Confiança. Não é? Confia naquela figura do pastor, porque ele cuida daquelas ovelhas, protege aquelas ovelhas, dá segurança para elas. Eu sou o bom pastor. É isso que Jesus proporciona para a gente. Segurança. Cuida da gente, nos alimenta. Claro que não materialmente, né? Espiritualmente falando. O sustento espiritual. O sustento da alma. Então, por isso que ele faz, né, esta comparação do pastor. E é interessante que a gente conheça o chamado desse mestre, porque é ele que vai estatuir para todos nós a boa vivência e convivência na vida. Deu para a gente fechar a ideia aqui dessa figura? Né? Como eu disse, não dá para a gente falar tudo, né? Mas dá para a gente ter uma ideia dessa figura. Esse mestre que exalou tanto amor para a gente, que veio como a representação daquele guia e modelo, que se apresenta para nós como esse pastor. E nós, na nossa busca de atendermos a condição da ovelha, buscando a mansuetude, a obediência, a resignação, a abnegação, e reconhecermos esse chamado desse pastor. Ok? Então vamos mais um pouquinho, porque nós falamos só um trecho do versículo, né? Jesus continua nos falando, né, que eu vim para que tenham vida. A pergunta que é, a responsabilidade de quem? De Jesus ou é nossa? É nossa, né? Ele veio para que nós tenhamos vida. A posse é nossa. Então o trabalho é nosso. Mas
Qual vida que Jesus veio falar, né? Qual é essa vida que ele veio trazer? Que definição, conceito nós vamos dar de vida? Então nós vamos lá no livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 104, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, quando ele vai falar para a gente, né, deste versículo. E aí ele vai falar para a gente de vida. Então olha como que ele inicia. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Pergunta para vocês. Quem já sabe não vale responder. Quantas vidas nós temos? Uma ou muitas? Muito bem. Uma vida, não é? Uma única vida nós temos. Nós temos várias existências. Cada existência trazendo para a gente experiências boas e más, compõe o que a gente chama de vida. A vida é o conjunto das nossas existências. Então, por isso que o Emmanuel está dizendo, em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. E aí ele traz o conceito para a gente de vida. Vida é a experiência digna da imortalidade. Experiências que nós vivenciamos que são dignas da imortalidade. Porque não são experiências passageiras, temporárias. São experiências que nós vamos levar conosco para toda a nossa existência. Então, a experiência digna da imortalidade é aquilo que nós somos capazes de converter na nossa vida para a utilidade do Espírito, para a vivência em Espírito. Eu acredito que todos nós aqui hoje, por exemplo, você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Sabe? Trabalhando, sabia? Porque, segundo Kardec, trabalho é toda ação útil. Toda ação útil. Tudo que é útil que nós fazemos é trabalho. Porque deixa de ser trabalho quando nós fazemos aquelas coisas inúteis, fúteis, que não trazem crescimento para ninguém, nem para você e nem beneficia quem está com você. E aí você está exatamente no que nós chamamos de ociosidade. Aqui agora, por exemplo, nós estamos em trabalho, porque é a nossa luta de buscarmos entender o Evangelho nas nossas vidas, é a nossa luta de buscarmos entronizar este Evangelho, buscando saber onde estão as minhas dificuldades, como que eu posso fazer diferente. Isso, gente, é uma experiência para a imortalidade. Entendemos? E a nossa vida, ela se completa quando nós somos capazes de vivenciar plenamente estas experiências. E não vivenciarmos sensações da carne, que são extremamente passageiras.
Então esse trabalho aqui é uma experiência digna da imortalidade. E bastaria a gente analisar a nossa vida lá dentro de casa. Qual a experiência digna da imortalidade você está vivenciando lá? Porque é interessante que a gente perceba isso em todos os momentos da nossa vida. Lá no seu ambiente de trabalho. Qual experiência digna da imortalidade você está vivenciando lá? Então fica aí a questão, né? Então a gente vai falar um pouquinho da nossa responsabilidade. Porque eu vim para que tenham vida. A posse é nossa. Então o trabalho aqui é nosso. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Olha, gente, isso aqui não é um discurso moral dizendo pra gente: você não deve possuir os bens materiais, você não deve ter isso, você não deve ter aquilo, você não deve buscar ter as suas ambições. Não é isso. Não é esse discurso. Mas é a gente entender qual é a prioridade. O que você está colocando como prioridade na sua vida? Porque bens materiais, o que é bens materiais para a gente? O que representam os bens materiais na nossa vida? Segundo o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Dinheiro, psicografia do Chico, bens materiais é progresso e bem-estar. Bens materiais para a gente estabelece o progresso e o bem-estar nosso. Agora, os bens, eles são neutros. Neutros. Dinheiro é mau, gente? Não é. Mal é o que você faz com ele, ou bem. Porque depende do uso que você vai dar para o material. Ele é neutro. Ele não tem controle. Ele é controlado. Nós somos os controladores. Então, o que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui? A paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra. Você pode ter tudo nesse mundo, mas isso não quer dizer que você tenha paz. Nós temos inúmeras experiências e exemplos pelo nosso mundo afora, não temos? Pessoas que têm de tudo que elas podiam ter. Tudo. A abundância. Mas não tem paz. Não tem vida. Então, se não é essa abundância de valores, que é isso que Emmanuel está dizendo para a gente, né? Então, nós deveríamos perceber que a nossa paz, ela provém da abundância dos nossos bens espirituais e morais. A pessoa que conquista paciência, equilíbrio. Porque se a gente tem isso aí em abundância, isso estabelece paz, a verdadeira paz. Então, qual a vida que Jesus veio para que nós tenhamos? Essa vida abundante de valores morais e espirituais. E ele, como mestre, como modelo e guia, veio nos mostrando em todas as situações vivenciadas ali,
como que nós conquistamos e utilizamos esses valores. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Sua vida repleta de luz quer dizer as boas experiências que nós vivenciamos na vida. A luz é o bom conhecimento. O nosso processo evolutivo é uma caminhada, uma jornada das trevas para a luz. As trevas significando para a gente a ignorância, o desconhecimento, o mal. Caminhando para a luz, conhecimento, bondade, honestidade, boa vivência, equilíbrio. Então a luz é essa experiência que nós vivenciamos da busca do amor. Jesus, no capítulo 5 do Evangelista Mateus, ao terminar as bem-aventuranças, ele vai dizer para a gente: vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer para nós que essa luz já se encontra na nossa intimidade. Nós somos os portadores dessa luz. Mas não nos esqueçamos como que Jesus continua o seu ensinamento. Fazei brilhar a vossa luz. E isso quer dizer para a gente o quê? Que nós temos um trabalho, uma busca, um esforço para que essa luz ela brilhe. E muitos de nós, que muitas vezes já conquistamos essa luz e já temos essa luz, fazemos algo não muito legal, que Jesus também ele vai dizer nesse capítulo 5. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, ou debaixo da cama, né, como vocês quiserem. Porque você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama. Isso é eu escondendo a minha luz, escondendo o conhecimento que eu tenho, não utilizando da boa vontade para com as oportunidades que surgem na minha vida, deixando passar essas oportunidades. Colocar essa candeia debaixo do alqueire é a nossa má vontade. Às vezes de dar uma orientação para uma pessoa, às vezes até mesmo de ensinar um trabalho, uma tarefa para o outro, a gente tem dificuldade. Então, qual que é a orientação? A candeia deve ser colocada no velador, no alto, para todos aqueles que chegarem serem beneficiados com essa luz. E o amor? Repleto de luz, repleto de amor. O amor. É difícil a gente falar do amor, né, gente? Como é que eu falo do amor? Diz uma companheira nossa que o amor, ele é sentido, não é? Ele é vivência, experiência. Não dá para você falar do amor, mesmo porque a experiência de amor que você tem não é a mesma experiência de amor que eu tenho. Você vivencia o amor de uma forma, de um prisma.
mas eu vou vivenciar de outra. Mas é interessante que a gente busque nas nossas experiências a vivência do amor, na experiência com as pessoas, né? Que a gente seja capaz de deixar esse sentimento falar. Por isso que a gente não fala do amor. Ele deve ser sentido, experimentado, vivenciado. E a eternidade. A eternidade é a gente saber, né? Nós somos imortais. Então, uma notícia aqui para todos, né? Ninguém morre, viu, gente? Ninguém morre. A experiência que nós vivenciamos aqui hoje é temporária, é passageira, e que a gente seja capaz de aproveitar o máximo, que a gente seja capaz de experimentar na nossa convivência com aquelas pessoas que estão do nosso lado, amigos, parentes, colegas de trabalho, porque é um momento temporário, passageiro, mas é de grande importância. Tem uma importância aqui essencial. Então, viver essa experiência da eternidade, né, entendendo que esse momento é passageiro. Então, eu acredito que a gente deveria pensar assim: você ficar com mágoa de uma pessoa, ficar triste com ela, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, é bobagem nossa. Sabe, gente? É bobagem nossa. Porque essa tristeza, essa mágoa, ou esse ódio, ele tem que acabar. Isso tem que se transformar em amor. Não vai conseguir levar esses sentimentos eternamente. Não vai. Você vai ter que mudar isso. Então, é melhor que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente entenda, aceite, mas é mais interessante ainda que a gente busque, né, vivenciar com aquelas pessoas que foram colocadas ao nosso lado, né? Porque há ali a nossa família, há ali os nossos companheiros de trabalho, há os nossos vizinhos, não estão colocados ao nosso lado por acaso. Não estão. E a nossa busca da melhor vivência e melhor convivência é exatamente a gente entender a nossa existência na eternidade. Porque é isso que você vai levar para você. Não é você pensar que fulano de tal é meu porque não é seu. Porque o meu filho não é seu. Meu pai não é seu. Não te pertence. Está com você nessa existência, nessa experiência. Mas não é seu. O que é meu então? Para o pai, né, que quer muito que o filho seja seu, sabe o que é seu? Paternidade. Você foi um bom pai? Soube orientar o seu filho? A mesma coisa para a mãe. A mesma coisa para o filho. Você foi um bom filho? Soube respeitar os seus pais? Honrar pai e mãe? Isso, gente, é a gente vivenciar experiências da imortalidade. Podemos avançar?
favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Em favor de nós mesmos, porque toda vez que em determinada situação você é capaz de se fazer aquela pergunta, né? Essa experiência que eu estou vivenciando aqui é uma experiência para a imortalidade? Ou é uma experiência temporária? Passageira? Essa experiência que eu estou vivenciando, ela é útil para mim? É útil para essas pessoas que estão à minha volta? E isso não é em favor dos outros, é em favor de nós mesmos. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Tudo que é externo, né, que vem de fora, tem o seu valor, tem para nós um ganho de experiência, mas é externo, gente. É passageiro. E isso não vai trazer iluminação para a alma. Você ter a casa do seu sonho é louvável. Você ter a profissão que você tanto deseja, tanto quer, é louvável. Mas não faça isso um Deus na sua vida. Não coloque ela acima de tudo. Que é exatamente o que Jesus vai nos dizer no capítulo 16 do evangelista Lucas. Não se pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que não? Porque ou você vai maltratar um, destratar o outro, ou você vai dar prioridade para um e desprezar o outro. E vivenciar as nossas experiências, buscando perceber o que é eterno, o que é imortal na nossa vida. Isso compõe a abundância da nossa vida. E é isso que Jesus veio trazer para a gente. Então, o Emmanuel agora, ele vai falar um pouquinho para a gente dessas questões externas, né? E das questões transitórias que nós vivenciamos. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Então, todas as experiências materiais nossas, como eu já falei, passageiras, importantes sim, porque se não fossem importantes, nós não precisaríamos de estarmos aqui encarnados. São extremamente importantes, mas novamente dizendo, né? Isso aqui não é uma lição de moral para você com relação à questão material, com relação às questões externas. É o que nós estamos dando prioridade, o que nós estamos colocando em primeiro lugar. Toda manifestação da existência na Terra, né? E a gente pensa na expressão material, é interessante a gente entender que da expressão material, nós, homens, seres humanos, somos o topo dessa expressão. Nós estamos no máximo da expressão material. Porque quando você começa a perceber a outra parte dessa expressão,
ela é destituída de duas coisas importantíssimas que nós temos. Uma é a consciência, individualidade, e a outra chama-se livre-arbítrio. Porque o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, que são as outras expressões da matéria, eles não têm livre-arbítrio. Eles são constrangidos a. O homem não. O homem, ele tem o livre-arbítrio. Você quer? Quero. Não quero. Por isso que a posse da vida é nossa. Eu vim para que tenham vida. E aí você escolhe qual experiência que você quer ter. Entendemos? Então, o Emmanuel, finalizando para a gente esta mensagem, ele vai dizer para a gente, olha, é indispensável construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. O que quer dizer para a gente esse castelo interior? Pensa no literal mesmo, né? O que é um castelo? É aquela fortaleza de onde aquele rei, ele domina, ele governa ali em segurança, com todo o controle do reino. Então traz esse castelo para dentro de você. Castelo íntimo. Você tem o domínio de você, o controle, a segurança. Porque a nossa busca de valores, a nossa busca de posse dessa vida abundante, ela depende desse castelo interior. Essa construção em que eu sou o rei, o monarca, o dominante. Porque geralmente nós não somos, não é? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Que a gente costuma dar lá no nosso estudo do Evangelho. Que é para a gente entender, né, esse castelo interior. Alguém chega para nós e diz-nos, idiota. Qual o sentimento? Qual o sentimento? Tranquilidade. Vontade de esganar. Torcer o pescocinho dele. Porque uma palavrinha está te controlando. Uma palavra, sério, ó. Não sou não. Por que você ficou descontrolado? Perturbado? Agora eu vou mudar. Lindona. Lindão. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. A palavra te controla. Não é? Só isso. É nada. É nada. Então, o que acontece? Você permite que o exterior te domine. Uma palavra que te fala, te controla. Uma palavra te controla. Então, o que é o castelo interior? É você ser capaz de ter o domínio. Quem você é? Como você atua e reage na vida?
Porque muito fala de nós a nossa reação. A nossa reação diz-nos quem eu sou. Nós temos uma obra que ela não é espírita, é o Castelo Interior, As Muitas Moradas, da Teresa de Ávila. E é interessante porque ela vai falando desse castelo interior, como que a gente vai conquistando esse castelo interior. Ele tem, no livro dela, né, ele tem 7 andares. E cada um que você vai passando, você vai elevando-se em consciência de ser capaz de dominar seus pensamentos, seus sentimentos, suas falas. Quando a gente está lá no porão desse castelo, né, a gente é assim: nossa, falei sem pensar, nossa, fiz, nem pensei, já fez, já foi. Mas o problema é que a gente fala, né? Eu falei sem pensar, eu fiz sem pensar. Ninguém faz nada e fala nada sem pensar. Primeira coisa que vem é o pensamento. Depois vem a exteriorização. Ainda que seja num átimo de milésimos de segundo, aí você pensou. Qual é o problema? Falta de controle. Não é você que domina. E quando a gente quer dominar, né? Quando a gente busca assumir esse controle, aí a gente tem problema. Sabe por quê? Porque a gente começa a viajar, né? Quando a gente... Vocês já tentaram, alguém que já experimentou fazer meditação, né? Pela primeira vez, não tem experiência, eu vou lá, quero fazer essa meditação, quero ver como que é. Já tentaram? O que acontece, né? Começa a coçar o cotovelo, o pé, o joelho, a cabeça coça. E você tem que ficar quieto, parado. Não consegue. Não consegue. Mas se você treinar, se você persistir, você vai conseguir, né, controlar. Porque você ainda não controla. Quando a gente está fazendo prece, principalmente na hora de dormir, né? Oh, Senhor, meu Deus, né? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. O boleto amanhã para pagar, minha fatura atrasada, a prestação do carro. Esquece da prece. Esquece da prece. Permite, né, que as coisas do mundo envolvam. A Teresa de Ávila, nessa obra dela, fala assim: nesse castelo tem lá uma louca da panela. Que toda vez que você está tentando assumir o controle do castelo, ela vem batendo panela. Ela não deixa você concentrar. Você senta aqui, né? Agora eu vou concentrar aqui e prestar atenção na palestra. Aí chega alguém do lado e pergunta: qual que é o tema da palestra? Quem é que está falando? E você está tentando concentrar. É a louca da panela. Vem batendo panela, para você não se concentrar. Então, o castelo interior, ele diz respeito a eu ser capaz de dominar, de controlar a minha intimidade, o meu eu. Sem esse controle, né, a gente está sujeito às pessoas, às situações, aos agentes externos. Chega uma notícia para você, você desespera, fica louco. E agora? Quando o momento exige para você serenidade, tranquilidade. Então é o que a gente fala da nossa dor. Porque a dor chega para todos nós. No momento da dor, o que não vale
é a gente desesperar. Sentir a dor, sentir uma tristeza, saudade, isso é natural, gente. Mas desesperar, não. E para que o desespero não tome conta da gente, nós precisamos de construir esse castelo interior, que é o ser consciente do seu processo evolutivo. Ok, gente? Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos, no entanto, portadores da vida imortal. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode olhar para esse mestre, você pode identificá-lo, você pode estudá-lo, você pode trazer essa figura para dentro da sua casa, do seu lar, mas não esqueça que esse trabalho é seu, não dele. Ele não vai fazer nada por você. Aliás, vai, né? Vai. E já fez muito, que é exemplificar, ser o guia e o modelo da nossa conduta, da nossa vivência diante das nossas experiências. As experiências são suas, nossas. A vivência são nossas. Jesus não vai viver a nossa vida por nós. Por isso que nós falamos de Jesus no início com essa figura religiosa. Porque a figura religiosa, ela traz uma linha de facilidade para mim. Eu peço a ele e ele resolve. Eu peço a ele e digo, olha, se isso acontecer, eu vou subir a Capela do Sol de joelhos do portal até aqui. Mas é só se acontecer. Não funciona assim, né, gente? Não funciona. Porque mesmo que aconteça na sua vida aquilo que você está querendo, tem ali por trás mérito, justiça. Não é porque você pediu. Agora, e se não acontecer? Maldizer a Deus? Jesus não gosta de mim? Então, o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer de uma forma bem clara, bem objetiva. A providência divina sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Então, se você não foi entendido, não é o momento. Não é agora. Mas nós queremos controlar o processo. Então, olha para essa figura, mas não espere facilidades. Eu agora estou frequentando a casa espírita, estou vindo nas palestras, estou participando de estudo, estou participando da campanha do quilo, estou evangelizando crianças, evangelizando mocidade, fazendo tudo. Então agora acabaram os meus problemas. Quem dera. Quem dera. Agora que começa. Agora que começa. Então,
nossos problemas são responsabilidades nossas. Nossas situações complicadas são responsabilidades nossas. O trabalho, o esforço para fazer essa mudança é comigo. Sou eu procurando, nas experiências, viver a experiência digna da imortalidade. Percebeu? Egoísmo? Vamos mudar. Intolerância? Vamos mudar. Inveja? Vamos mudar. Vaidade? Vamos mudar. A posse é nossa. Jesus veio para nos mostrar como ter, mas a posse é nossa. Tranquilo, gente? Nada tranquilo, né? Palavra de vida eterna ainda, né? Capítulo 104, a mensagem existimos. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. É aquilo que eu disse, gente. Não é você deixar de vivenciar as experiências da vida de forma nenhuma, mas é você perceber se essa experiência, se o que você está vivendo tem um objetivo útil para a sua vida e para a vida daqueles que estão com você. O Dalai Lama, né? Ele traz uma lição muito interessante. Ele fala assim: o homem gasta toda a sua saúde para juntar dinheiro. Depois, gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca fosse viver. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Porque a nossa inteligência, a nossa criatividade, que todos nós temos, viu, gente? Todos nós temos. E é interessante que a gente entenda e saiba como que nós estamos utilizando a nossa inteligência, a nossa criatividade. Cada movimento desse que a gente está falando aqui, e a gente repete toda vez, é porque a vida em abundância é isso, gente. A gente fica pensando em coisas mirabolantes, mas é a sua própria vivência dentro de casa, dentro do lar, com as pessoas que estão ali. É a sua própria vivência lá no seu ambiente de trabalho, na sociedade em que nós fomos colocados. Simples ações, simples atitudes que preenchem a abundância da nossa vida. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. É o nosso tempo mal aproveitado. O tempo, gente, é um tesouro preciosíssimo que nós temos. E muitas das vezes a gente perde tempo com coisas inúteis. E o problema é que, à medida que a gente vai atuando de forma negativa com esses bens preciosos que nós temos, nós vamos causando os nossos sofrimentos. Somos os causadores dos nossos grandes problemas, das nossas grandes dificuldades. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido,
quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Então, às vezes, a gente corre tanto atrás de uma coisa, quer tanto aquilo, mas quando você consegue, usa mal, faz um uso negativo. E mais uma vez, adquirindo débitos, criando dores, sofrimentos para o futuro. Então, todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes, como vives, né? O que buscas, como você passa as experiências, que elas sejam as experiências dignas da imortalidade. Então, o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. O berço, ele vai nos dar a oportunidade de entrarmos para a existência. O que a gente vai fazer nessa existência vai contribuir para a nossa vida em abundância ou não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito obrigado por vocês. Jesus nos abençoe. Hoje e sempre.